Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG, primeira edição de 2024, e nós vamos falar sobre o tema a possibilidade ou impossibilidade de uso capião pelo promitente comprador ou por quem detenha direitos de fiduciante. O nosso convidado é o João Pedro Câmara, grande professor, substituto no Registro de Imóveis de Campinas, e é o nosso convidado aqui na primeira edição do Quinta com o DG de 2024. Aliás, para vocês que acompanham a nossa programação semanal, eu desejo um excelente 2024 para todos, que seja um ano incrível aí, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, coisas boas aí para todos nós, e que seja um ano no qual a gente consiga realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos. O pessoal está entrando agora, quem quiser mandar bom dia, vai mandando aqui bom dia, de onde fala, para a gente começar a interagir nesse ano de 2024. Dois recados importantes antes de já trazer o nosso convidado aqui para a live, para o Quinta com o DG. Bom dia para a Ludmila, que está chegando aqui agora. Bom dia para o Léo, nosso querido amigo, substituto do primeiro cartório de notas de São Paulo. Bom dia para a Ângela, que fala de Santos. Dois recados importantes. A nossa programação semanal acontece. O professor João Pedro já está por aqui também, já mandou um bom dia. Felipe Rufino, o pessoal está por aqui. Pessoal de Mogi das Cruzes, muito legal. Tem gente aqui de todo lugar para acompanhar o nosso Quinta com o DG. Dois recados importantes antes de convidar o professor para entrar aqui conosco. Primeiro recado. A nossa programação semanal acontece às quintas-feiras pela manhã, no horário de 7h38. Toda quinta-feira tem Quinta com o DG. Em algumas semanas aí, vez ou outra, eu tenho que mudar a data do nosso compromisso, mas toda semana tem Quinta com o DG. E, além disso, se vocês quiserem ficar ao vivo aqui conosco, podem mandar dúvidas, claro, que sobre o nosso tema de hoje, que é esse tema sobre a possibilidade ou a impossibilidade de uso capião pelo compromissário comprador e também por quem detenha os direitos de fiduciante, tá? Esse é o nosso tema e a gente vai falar muito sobre regularização de imóveis, sobre uso capião, então fica aqui se você gosta do tema e se você quer recomendar a nossa live aí, clica no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários para que outras pessoas possam assistir. Vamos convidar o professor aqui. Vamos ver aqui se ele consegue entrar. Programação semanal, é um prazer ter você conosco, meu amigo. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia a todos que estão aqui conosco. Satisfação enorme começar aí, como eu coloquei no meu post, começar o ano letivo com você, que é uma referência para o direito notarial e registral, é uma referência para todos nós que trabalhamos com isso. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Imagina, a honra é toda minha aí de começar o nosso Quinta com o DG com a tua presença. E é muito bom, né, a gente trazer temas diferentes, convidados diferentes, mandar um bom dia para o pessoal que está chegando agora também. E, João, primeira vez que você participa aqui conosco do Quinta com o DG, e como eu faço habitualmente aqui, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, né, eu queria que você contasse aqui para o nosso público, para quem está assistindo, quem é o João, o que você faz, dá um breve histórico aí da tua participação no nosso mundo notarial e registral, e depois a gente já entra para o tema que a gente se programou para falar hoje. Maravilha, meu amigo. Bom, hoje, atualmente, eu estou como registrador substituto aqui no terceiro Registro de Imóveis de Campinas. Mas minha história com o direito imobiliário começou desde a faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, já comecei a fazer estágio com meu pai, que advogava na área de direito imobiliário. E aí fui advogado de uma empresa pública no Distrito Federal, chamada Terracap, que é uma empresa que trabalha com os imóveis do Distrito Federal, né? Que foram desapropriados para a criação do Distrito Federal, e é como se fosse uma imobiliária pública, né? Que cuida dos imóveis do Distrito Federal. Interessante. Tem até hoje essa Terracap, até não hoje, tem, João? Tem, né? Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap. Inclusive, voltei. Eu
trabalhei como advogado lá na TerraCap, nos idos de 2000, e até entrar no cartório do primeiro ofício, e voltei a trabalhar na TerraCap em 2019. Passei um ano lá na gerência de regularização de imóveis de interesse social. Mas, então, como eu estava falando, depois de ter formado, advoguei nessa área, fui ser advogado da TerraCap, e quando um grande amigo e parceiro também de trabalho passou no concurso de Brasília, em 2001, me convidou para ser seu substituto no primeiro registro de imóveis de Brasília, onde eu fiquei 15 anos. Olha, que legal. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Nesse tempo, inclusive, foi que eu me dediquei a estudar mais, a me especializar na área de direito notarial e registral, e passei a lecionar também, né? E passei a lecionar desde 2006, que eu leciono nessa área de direito notarial, registral e direito das coisas. E quando foi em 2017, fazendo esses aulões de véspera dos concursos de cartório e tudo mais, terminei passando em alguns concursos e assumi como tabelião e registrador civil lá na Bahia, em Ilhéus. Passei 2 anos lá. Gostoso, hein? Gostoso. Ficou lá em Ilhéus, aproveitou. Mas, por motivos pessoais, eu não permaneci, eu renunciei. E foi nesse momento que eu recebi o convite para voltar para a TerraCap e trabalhar com regularização de imóveis de interesse social. Passei um ano lá e recebi o convite para ir para o INCRA, né? Tudo ligado à minha vida toda, desde o início, tudo ligado a imóvel, né? E aí assumi a diretoria da Câmara de Conciliação Agrária no INCRA durante 3 anos, saindo de lá no final do ano passado, no final do ano retrasado agora. Legal. No final de 2022, e passei voltei à consultoria e à advocacia imobiliária, até que recebi o convite em setembro do ano passado, de 2023, para vir aqui assumir, ser substituto aqui da doutora Fernanda Loures de Oliveira, no terceiro RI de Campinas. Essa é a minha breve história profissional. Não tão breve assim, né? Muito legal. Quanta história dentro do notarial e registral, né? Isso é muito legal. Porque a nossa área é uma área onde a prática e a experiência são muito importantes, né? Hoje é um viés, né? Um ramo do direito que é muito mais estudado, né? O notarial e registral, mas ainda assim pouca gente tem experiência, né? Tanto que hoje a galera gosta muito de perfis de projetos práticos aí, porque o cara não sabe, né? Como, eu preciso regularizar um imóvel, como é que eu faço? Eu preciso fazer uma usucapião, né? Que é o nosso tema aqui de hoje, num viés mais específico, a pessoa não sabe como fazer. Então, eu acho que essa prática, né? Claro que o teórico tem valor em qualquer momento, em qualquer projeto, mas a prática ela tem muito valor. E nosso tema hoje é um tema bem específico, né, sobre a possibilidade ou a impossibilidade da usucapião pelo promitente comprador e por quem detém aí os direitos de fiduciante. Mas acho que é legal, né, a gente contextualizar que esse tema ele está dentro de um tema maior, que é um dos queridinhos aí quando a gente pensa, né, em cartório, que é a regularização de imóveis. Hoje, quando a gente pensa em cartório, quando a gente pensa em serventia extrajudicial, a gente fala muito em regularização de imóveis. E é interessante que as pessoas entendam que existem incontáveis ferramentas de regularização de imóveis dentro dos cartórios, né? Hoje a gente vai falar de uma, que é a usucapião, porém, a gente tem que dizer que tem outras tantas mecânicas, né? A gente tem até uma ferramenta atual que é bem interessante, que é a adjudicação compulsória, que ela caminha, né, em passos bem próximos aí da usucapião, são institutos que têm uma certa ligação. Mas o interessante é que hoje existem possibilidades de regularizar imóveis nos cartórios que há pouco tempo atrás não existiam. A usucapião, exemplificativamente,
foi uma possibilidade criada pelo Código de Processo Civil atual, né? Ela foi regrada depois pelo provimento 65 do CNJ, que hoje foi incorporado ao nosso Código Nacional de Normas, mas acho que é interessante a gente contextualizar, e aí eu queria que você também trouxesse um pouquinho aí do que você acha relevante e tudo mais, sobre essas fartas possibilidades que a gente tem para regularizar imóveis nos cartórios e que já trouxesse alguns elementos importantes da própria usucapião, né? Que eu acho que hoje é uma grande alternativa. A usucapião, eu me recordo que quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, o Tiago lembrou bem aqui também sobre Minas e alguns outros estados que têm a extremação, é algo que a gente não tem aqui no estado de São Paulo, mas a extremação também acho que é uma ferramenta bem interessante aí para regularizar imóveis. E eu acho que é interessante o momento do tempo que a gente vive com a usucapião, eu acho que é um momento bem positivo, porque quando entrou em vigor a possibilidade de fazer a usucapião extrajudicial, eu me recordo que existiam muitas amarras, né? O pessoal tinha uma certa dificuldade em entender que é preciso uma certa dose de compreensão do instituto para ele ter efetividade, porque se eu fico criando só problemas, ele não vai ter efetividade jamais. Então, hoje, em 2024, né, no 2023, eu ainda estou com 23 na cabeça, eu ia falar isso, em 2024, apesar da gente ouvir, né, tem muitos alunos nossos que falam, putz, Arthur, você me fala que a usucapião é legal, mas aqui na minha cidade não está funcionando, o tabelião não quer fazer ata notarial, o registrador cria uma série de embaraços. Apesar da gente ainda ouvir isso, eu acho que nós ouvimos em um grau um pouco menor e que o Instituto vem aí ganhando uma certa efetividade, né? E é o que eu sempre falava, a gente precisa de tempo para os institutos irem amadurecendo dentro do ramo em que eles existem, né? Porque, claro, lá em 2016, quando entrou em vigor, cara, a gente não fazia praticamente nada. Até porque naquele momento do tempo, o silêncio, no caso de não encontrar o proprietário tabulário, que é algo muito comum, o silêncio dele era interpretado como discordância e não como concordância, que é o que existe hoje, né? Então, eu acho que, eu não sei se eu queria ouvir um pouquinho das tuas impressões, né? Até você hoje que está trabalhando num registro de imóveis em uma cidade de super porte aí que é Campinas, eu acho que a usucapião ela vem passando por um processo de amadurecimento de forma que ela de fato está se tornando mais próxima daquilo que a gente espera, né, no sentido de ser uma real ferramenta de regularização de imóveis. Queria ouvir um pouquinho sobre a tua opinião e as tuas considerações sobre isso. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Bom, você falou sobre essa questão das inúmeras possibilidades de regularidade fundiária e de regularização de imóveis, né? E é interessante a gente lembrar que o que se trata, o que é uma regularização de imóvel? O que a gente chama de regularizar imóvel, né? Regularizar imóvel nada mais é do que trazer para a realidade do registro imobiliário, que é o guardião dos direitos sobre os imóveis, a realidade fática, que está lá realmente acontecendo no imóvel. Então, isso tem dois vieses, podemos falar assim, a regularização imobiliária. É regularizar a questão física, porque muitas vezes no registro imobiliário, né, a realidade jurídica é que é um imóvel, uma gleba, por exemplo, né, gigante, sem parcelamento, e fisicamente ela está parcelada em vários lotezinhos, com vias públicas, com praças e tudo mais. Então, essa realidade física precisa vir para o registro imobiliário, ou seja, a questão física mesmo de delimitação dos imóveis e tamanhos e tal e tudo mais. E a outra parte da regularização imobiliária é a titulação, ou seja, reconhecer ou entregar para quem é o direito ou os direitos sobre aqueles imóveis que você está regularizando. E aí entra
entram vários institutos jurídicos, como a REURB, né? Que a REURB, inclusive, o primeiro passo dela é identificar como está fisicamente aquela gleba ou aquele núcleo urbano informal, trazer isso para o registro e depois titular, ou seja, dar o direito real sobre cada um dos imóveis que foram regularizados a quem de direito, né? Então, a REURB, nós temos a uso capião, temos, como você falou, a adjudicação compulsória, que são instrumentos que visam, ao final, reconhecer ou entregar o direito sobre aquele imóvel, o direito real, seja propriedade ou outro, para as pessoas. Para quê? Para que esse imóvel realmente entre, né, no mercado, entre no mundo jurídico e no mundo negocial. Que ele não fique à margem, né, desse mundo jurídico e negocial. E a uso capião, então, é um desses instrumentos. E o que é Legal. interessante a gente lembrar da uso capião, a meu sentir, primeiro ponto é que a uso capião é um dos modos de aquisição de direitos sobre imóveis, né? E que independe do registro para que nasça esse direito. Então, primeiro ponto é, uso capião não é modo de aquisição de imóvel, é modo de aquisição de direito real sobre imóvel. E esse é um ponto muito interessante para quem faz Importante. direito imobiliário, é separar a coisa imóvel dos direitos que incidem sobre ele. Quando a gente fala, e aí é um problema secular, é um problema até milenar, e é um problema que está nas leis, está na doutrina, está nas decisões judiciais, que a gente costuma confundir o imóvel com os direitos sobre ele, principalmente a propriedade. A gente costuma colocar nos textos legais, nos textos doutrinários e tudo mais, falar, por exemplo, é a coisa mais comum do mundo, e não estou dizendo aqui, não estou execrando quem fala assim, mas eu me policio para não falar desse jeito. Por exemplo, uma escritura de compra e venda falar, o imóvel foi vendido para fulano, né? Que na verdade o que foi vendido, né? Quando a gente fala o imóvel, a gente subentende a propriedade plena do imóvel, né? E quando a gente começar a falar nos direitos reais, na transmissão, o que se transmite por compra e venda é a propriedade do imóvel, o que se transmite na instituição de usufruto é o direito real de usufruto, o que se hipoteca pode ser a propriedade do imóvel, pode ser outro direito real sobre o imóvel e não o imóvel em si. Quando a gente começar a internalizar isso aí, a compreensão desses institutos que você bem falou aí, que muitas vezes eles ficam sem aplicação, a compreensão vai ficar mais fácil. E é muito legal isso que você falou agora sobre os direitos, até para o contexto do nosso tema de hoje, que quando a gente fala em uso capião, quando a gente pensa nisso, é muito comum a gente pensar no uso capião somente para o direito de propriedade, né? As pessoas normalmente, se você fala em uso capião, o cara fala, não, o uso capião vai servir nesse, é o mais comum, claro, né? Mas é que a gente está trazendo uma discussão que tem um viés doutrinário também. Mas a pessoa fala, pô, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou virar dono, né? Vou virar dono do imóvel. Então, e o próprio provimento 65, que hoje está no Código de Normas Nacional, cita, né, que a uso capião é um instituto destinado não só às propriedades, mas aos direitos, né, que estejam nesse entorno e que estão lá no Código Civil. Então é importante, acho que essa tua visão, porque o comum, de fato, a gente fala, né, estou vendendo o imóvel, né, sou dono do imóvel, vou fazer uso capião para virar dono do imóvel. Então acho que esse ponto da gama de direitos que permitem, né, que estão entrelaçados com o uso capião, eu acho que é um ponto interessante da gente destacar. E eu achei bem legal também essa questão que você falou, né, de a gente ter uma ferramenta que dê adequação jurídica ao fato. É diferente, né? Tem ferramentas de
de regularização que envolvem a titulação, como você bem trouxe, né? Mas pensando aqui no contexto da usucapião, acho que talvez o maior valor dela seja trazer para o mundo do direito aquele benefício da pessoa ter, né, no contexto jurídico, a menção de que ela é a detentora da propriedade, que ela é dona, né, que ela é proprietária do bem, no caso dela ter a usucapião da propriedade. Por quê? Porque isso a gente sabe, né, quando a gente pensa em regularização, que traz uma série de benefícios para aquele que é proprietário, né? Você ter um imóvel sem uma documentação condizente com aquilo que você vive, te impede de exercer uma série de direitos. Tá? Então, hoje, eu diria até que é um direito muito bonito da gente ajudar as pessoas aí. Bom dia para Heloísa, que chegou aqui agora e mandou um bom dia. É muito bonito, é gratificante você participar desse processo no qual a pessoa sente aquele gosto de fato, ser tratada como dona de algo, né? Como proprietário de um bem. Então, acho que esse é um ponto interessante quando a gente pensa em regularização. Claro, tem todos os aspectos jurídicos, práticos, doutrinários, mas tem aquela beleza também de você permitir que uma pessoa possa realmente dizer, por mais que a gente esteja falando que ela tem os direitos, mas eu sou dona do imóvel. Né? E eu gosto muito da usucapião, João, eu acho uma coisa bem legal, que eu digo que a usucapião é um dos atos que a gente pratica, pensando na extrajudicial, claro, que eu acho que é um ponto bacana da gente sempre centrar naquilo que exercemos, né? Você no registro, eu no notas, mas ela é muito legal porque ela comunga a atuação de 3 profissionais que são muito interligados dentro do contexto do direito notarial e registral, que são o tabelião, né, o tabelião que faz a ata notarial, o oficial de registros, que é o que a gente chama aí do presidente do ato, né, aquele que vai dar a palavra final, se de fato ele vislumbra ali sinais que identifiquem aquilo que a pessoa pleiteia. E nós temos o advogado, que é uma figura obrigatória no procedimento, e que eu sempre o advogado é figura obrigatória no requerimento perante o registro imobiliário, mas eu acho que já é uma excelente ideia ele, advogado, participar na ata notarial, dele já está atuando no cartório na ata notarial, porque a ata pode ser, talvez, e a gente batalha por isso, eu pelo menos procuro fazer isso, né? Procuro fazer uma ata notarial que seja o único documento a ser entregue para o registro imobiliário, porque todos os elementos da usucapião podem estar lá. Então, acho que esse é um ponto legal também de destacar. Então, eu gosto muito quando a gente trata de usucapião, de destacar essa múltipla, né, atuação que envolve o tabelião, o oficial de registros, o advogado, e que esses profissionais atuando aí de forma harmônica podem ajudar e ajudar muito dentro do procedimento, né? Então, eu gosto sempre de destacar essa relação. Muitas vezes as pessoas falam, pô, o advogado tem um trabalho que é concorrente do tabelião de notas, advogado não gosta de cartório. Cara, eu acho que eu sempre falo que há atos nos quais o advogado é figura obrigatória, mas eu, tabelião, particularmente, me sinto muito mais confortável quando tem um advogado atuando num ato notarial, uma venda e compra, por exemplo. Venda e compra não tem o advogado como figura obrigatória, mas se eu sei que numa venda e compra tem um advogado atuando, eu particularmente fico mais tranquilo. Por quê? Porque é mais um olho para atuar dentro daquele contexto, que é um contexto muito importante para quem está envolvido. Então, eu não vejo nenhum tipo de concorrência entre cartórios e advogados. Pelo contrário, eu acho que o advogado que sabe usar o trabalho do cartório, ele está um passo adiante na advocacia dele, ele tem ferramentas muito importantes à sua disposição. E penso eu que para o cartório, saber que tem um advogado atuando é vamos chamar assim, uma garantia adicional de que o trabalho terá um acompanhamento também de qualidade, além do acompanhamento do próprio cartório, né? Então, acho que é um ponto legal da gente destacar. Duas pessoas pensando é melhor que uma, né? Normalmente. Uma dá ideia. Assim, é muito interessante isso que você falou, né? E a gente também não pode esquecer que em alguns casos de usucapião tem outro profissional envolvido.
que é o agressor, né? Nos casos que são necessário fazer, que é necessário fazer o memorial descritivo, o georreferenciamento e essas coisas todas. Ainda tem mais esse profissional, né? Verdade. E o outro ponto que você destacou aí, que é interessante a gente falar, tá? Tanto para os advogados, né, terem isso em mente, quanto para os tabeliães, na hora de lavrar a ata notarial. Você falou que você gosta de fazer uma ata notarial que ela seja o único documento, né? Além das certidões, Sim. né, que são apresentadas e tudo mais, mas que todos os elementos que comprovam os requisitos gerais e específicos da uso do capião, né, estejam lá. Até porque é isso que o provimento diz, né? É isso que o provimento 65 dizia, é isso que o provimento 149, o Código Nacional de Normas, diz hoje. Que na ata notarial, o tabelião deve constatar todos os requisitos que levam à declaração de que aquilo foi adquirido por uso capião. Sim. Então, ele deve constatar os pressupostos gerais de um uso capião. Qual é o imóvel sobre o qual o direito que se pretende usucapiar incide? Não, ele precisa constatar que imóvel é esse. Ok. Ele precisa constatar que há uma posse sobre este imóvel. E aí, essa posse não é qualquer posse, é uma posse ad uso capionem, ou seja, é uma posse que seja justa, e uma posse que é justa é aquela que não é violenta, não é clandestina, não é precária. Essa posse tem que ser ininterrupta, e pode haver somatório de posse, ok? Essa posse tem que ser pacífica, não haver nenhuma contestação válida sobre essa posse, e a gente tem que perquirir, e apesar de ser algo subjetivo, mas existem elementos objetivos para você identificar qual é o ânimos desse possuidor. Aí é que está, inclusive, onde você vai descobrir que direito real foi usucapido, se foi a propriedade ou se foi outro direito real. É verificando tudo isso. Então, esses requisitos da posse devem ser verificados pelo tabelião, para ao final ele atestar, como diz o provimento, que ele viu ali a existência de um uso capião, que ocorreu ao uso capião. Então, muitas vezes, a gente percebe que falta isso em algumas atas notariais, né? Você recebe bastante aí, João? Tem bastante caso de uso capião, amigo, aqui, por incrível que pareça, nessa nossa área aqui, tem bastante regularização, tanto o REURB quanto o uso capião. Então, tá sendo bem interessante, Que né? legal. O trabalho com isso aqui, inclusive aprendizado, né? Cada cidade tem uma realidade diferente, é muito legal. Então, isso que você falou, eu tô contigo, meu irmão. Quando a ata notarial é bem especificada e ela cumpre todos esses requisitos aí de identificar todos os elementos, fica muito mais fácil o processo. Não é que fica mais fácil para o registrador, fica mais fácil o processo, fica mais fácil para todo mundo, para o cliente, para o advogado, né? E para o mercado imobiliário e para a segurança jurídica, né? Legal, Então, legal. a gente precisa entender que são vários tipos de uso capião também, né? Então, Sim. cada uso capião tem requisitos a mais. Como eu falei, existem os pressupostos gerais, que é a identificação do imóvel, da posse com essas características e do tempo, que eu falar, a identificação do tempo também de posse, né? Nós temos nos vários tipos ou modalidades de uso capião outros requisitos. Alguns exigem a moradia habitual, né? Ou Por isso que é tão importante a gente estar por dentro, porque hoje os requisitos, modalidades, tem que estar na própria ata notarial, né? Então eu sempre bato na tecla que é muito importante a gente ter um estudo, né, de direito das coisas aí no caso, porque não dá
para desassociar o estudo disso da prática do ato, né? Não dá para simplesmente, não, vou fazer uma usucapião e está tudo certo, né? É importante a gente estar sempre por dentro disso, né? Algo que é bem relevante. A gente teve uma perguntinha aqui antes de entrar no tema específico, a gente já está falando sobre ele, né? Mas a REURB deve partir do pedido de municipalidade ou dos próprios moradores? Pergunta sobre REURB. Existem vários legitimados na Lei 13.465. Pode partir do município, pode partir do Ministério Público, pode partir de uma associação de moradores, né? Pode partir do próprio loteador que fez o loteamento irregular e quer regularizar. Então, são vários os legitimados que estão... Agora eu esqueci o número do artigo que fala dos legitimados. Mas são vários legitimados que estão lá na Lei 13.465. Né? Agora, o procedimento de REURB ele é todo presidido pelo município. Né? Vai ocorrer toda essa primeira parte de identificação do núcleo urbano, né? Dentro do município. Claro que com o auxílio, vamos dizer assim, do registrador, porque vai ser os interessados precisarão pedir algumas certidões no registro de imóveis para identificar quais imóveis serão atingidos por aquele núcleo urbano informal que será regularizado, né? Então há uma atividade prévia do registrador, né? Antes de chegar à certidão de regularização fundiária para ele registrar, ele vai emitir algumas certidões e é interessante que ele tenha esse contato próximo com a prefeitura para que a REURB realmente aconteça, né? Mas, enfim, acho que a gente pode falar sobre a questão da usucapião desses direitos que a gente... Né? Era isso que eu ia te falar. Agora a gente respondeu essa perguntinha, acho que a gente está mais ou menos na metade aí do nosso encontro. Podemos falar, porque a nossa proposta hoje era falar, o tema, né, da nossa live é a possibilidade ou impossibilidade de usucapião do direito de compromissário, do compromissário comprador e do adquirente, e do detentor dos direitos de fiduciante. Então, acho que a gente pode falar sobre isso. Lembrando, pessoal, quem está aqui acompanhando, se quiserem mandar perguntas, podem mandar aqui pelos comentários. E se vocês quiserem também, a live tá boa, né? O encontro tá ótimo. Quem quiser compartilhar com outras pessoas, ao lado aqui da caixinha de comentários tem um símbolo que parece um aviãozinho, clica nele e manda para as pessoas que tiverem interesse no tema, porque agora falaremos especificamente do tema. Possibilidade ou impossibilidade da usucapião do compromissário comprador e do detentor dos direitos de fiduciante. Pode ou não pode, João? O que você diz? Eu já começo pelo final. Pode. E aí a gente vai discorrer a respeito disso. Legal. Né? Como a gente já viu, a gente já falou, já nessa introdução, a gente já falou que o que se adquire não é o imóvel, né? E a gente tem que ter essa noção, né? O que se adquire não é o imóvel, apesar da gente falar no usual que adquiriu por uso capião o imóvel, quando a gente fala assim, a gente está se referindo ao uso capião do direito real de propriedade sobre o imóvel. Mas a uso capião é um modo de aquisição de direitos reais que se manifestem por atos de posse. É isso que é um uso capião. É um modo de aquisição que independe do registro, que acontece quando alguém exerce uma posse qualificada sobre o bem imóvel. Estamos falando de uso capião de imóvel, não vamos falar de uso capião de bens móveis, né, de direitos sobre bens móveis, que aí existe também, mas a gente não vai falar sobre imóvel. Então, uma posse qualificada sobre aquele imóvel durante um determinado período de tempo, né? Agora, qual é o direito real ou quais são os direitos reais que podem ser adquiridos por uma posse qualificada durante um tempo? Qualquer direito real que se manifeste através de atos de posse. Por isso que na doutrina, né, majoritária, absolutamente majoritária, né, existem poucas vozes dissonantes até então, entende que qualquer direito real, exceto os direitos reais de garantia, podem ser adquiridos por uso capião. E aí entra propriedade, aí entra usufruto, aí entra direito real de enfeiteuse, aí entra superfície, direito real de superfície,
entra direito de promitente comprador, que está no artigo 1225, no inciso 7, que é um direito real e não é de garantia. Entra o direito real de uso especial para fins de moradia, entra a concessão de direito real de uso. E aí, entrando na questão da aquisição por uso capião do direito de promitente comprador. O que vai definir qual direito real a pessoa adquiriu por aquela posse é também o modo de exercício dessa posse e, eventualmente, os documentos que alicerçam essa posse. Dessa forma, fica difícil, né, Arthur, visualizar, mas dando exemplo, a gente dá concretude a isso aí. E aí eu dou esse exemplo, eu costumo dar, porque foi um exemplo real, tá? E que você consegue perceber essa possibilidade de usucapiar outros direitos que não a propriedade. Uma pessoa adquiriu o direito de promitente comprador através de uma promessa de compra e venda da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, empresa pública, seus bens são considerados públicos, né? Então, seus direitos sobre os bens imóveis, a propriedade desse imóvel que é da Caixa, ele não pode ser usucapido. A propriedade, porque é da Caixa e é, então, um bem público. Mas a Caixa prometeu vender o imóvel para uma pessoa. Significa dizer que a propriedade continua dela, mas existe uma pessoa particular, um particular, que tem um direito real chamado direito de aquisição ou direito de promitente comprador. Essa pessoa está pagando as prestações para, ao final, a Caixa entregar para ela a propriedade, o direito real de propriedade. Por enquanto, ela só tem o direito real de promitente comprador. Esse direito real de promitente comprador é exercido por atos de posse. O promitente comprador, ele usa o imóvel, ele age no imóvel com os poderes de domínio, de uso e gozo sobre o imóvel, né? Então, ele exerce posse. Exerce posse. Ok. Se exerce posse, alguém pode entrar nessa posse e exercê-la sem ter o título de promitente comprador. É o que acontece muitas vezes, ou sem ter o registro dessa transmissão desse direito de promitente comprador. Foi o que aconteceu no caso. O promitente comprador fez uma cessão dos direitos de promitente comprador para uma pessoa. Só que essa cessão não foi registrada. E a gente tem os motivos por que não são registradas essas promessas, essas cessões de direito quando o promitente vendedor é um ente público, né? Há uma renegociação da dívida, do valor, enfim, essas coisas todas. Essa cessão da promessa não foi registrada. Esse cessionário assumiu a posição, exercendo a posse sobre o imóvel como se promitente comprador fosse. E continuou pagando as prestações para a Caixa Econômica Federal, que era obrigação do promitente comprador. Ele assumiu a posição desse camarada e continuou pagando. Só que lá pelas tantas, e isso decorreu mais de 15 anos, a gente sabe que essas promessas de compra e venda, principalmente da Caixa Econômica, demoram 20 anos, 25, bastante tempo. Então, durante 15 anos, ele agiu como promitente comprador. Por quê? Porque ele adquiriu por um instrumento sem registro o direito de promitente comprador do promitente comprador real, jurídico, que está na matrícula. E ele está agindo como se promitente comprador fosse. Qual é o ânimo dele? Se ele tivesse ali como ânimo de proprietário, ele não estaria pagando as prestações para a Caixa Econômica. Então, o modo de exercício da posse dele deixa claro que ele não está com ânimo de proprietário. Até porque, se ele tivesse com esse ânimo, ele não ia adquirir por uso capião nunca, porque a propriedade é pública. Mas o direito de promitente comprador não é público. É desse particular que tem o registro na matrícula do imóvel. Uhum.
Então, passou 15 anos, o que aconteceu? Ele entrou em inadimplência, o cessionário. E aí o advogado, não entendendo muito essa história de direitos reais, entrou com uma ação de uso capião da propriedade do imóvel. Ou, como só ia acontecer, uso capião do imóvel. Né? Uhum. E aí houve uma discussão no processo muito grande, porque aí a Caixa Econômica entrou, a União entrou no processo e disse, olha, não há uso capião de bem público. Então não tem uso capião de bem público. E aí ficou essa discussão tal. E eu não sei, eu não sou processualista, mas o juiz deu uma decisão, para mim, salomônica. Porque em que pese o pedido está errado, em que pese toda a discussão ter girado em cima da inusucapibilidade do bem público, que na verdade é a inusucapibilidade da propriedade pública desse imóvel, o juiz disse, olha, o que esse camarada adquiriu foi o direito de promitente e comprador por uso capião. Uhum. A inadimplente, ok? Mas é certo que durante esses mais de 15 anos em que ele está na posse do imóvel, é uma posse justa, porque não é uma posse clandestina, não é uma posse violenta, não é uma posse precária. É uma posse ininterrupta. É uma posse pacífica, porque não houve em nenhum momento questionamento a essa posse, seja do promitente comprador, seja do proprietário. E é uma posse com o ânimo de ser promitente comprador, não de ser proprietário. Percebem? Então o juiz disse o seguinte, olha, ele adquiriu por uso capião e eu declaro a aquisição por uso capião do direito de promitente comprador. Registre-se na matrícula a transmissão do direito de promitente comprador para ele. Agora, se ele quer efetivamente receber a propriedade, agora vai quitar o que está em aberto com a Caixa Econômica e aí você vai ter o direito de exigir da Caixa Econômica a transmissão da propriedade para você. Foi esse o caso que eu achei maravilhoso. Ô, João, muito bem isso. E você acha, uma perguntinha, se a gente tivesse trabalhando esse mesmo exemplo, sem ser com a Caixa, com um particular, você acha que o desfecho teria sido o mesmo? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Cara, eu gostei dessa pergunta, sabia? Porque é muita a clareza que você trouxe aqui do raciocínio, ela é incrível, eu concordo. A uso capião, até pelo fato do camarada estar pagando parcelas, mostra que ele está ali no intuito de alguém que não é dono, né? Porque você não tem propriedade, né? No caso, você está pagando parcelas de um contrato de compromisso de venda e compra. Só que quando a gente traz essa discussão para a prática, a gente nota que vários pedidos de uso capião, não do direito, mas da propriedade, eles têm como base do pedido da uso capião do direito de propriedade contratos de compromisso de venda e compra, nos quais houve pagamento parcelado, e a pessoa fala o quê? Olha que legal, né? Porque a gente está falando da posse, né? Ele fala, cara, não, a minha posse é uma posse com a intenção de ser proprietário. E aí, é claro, quando a gente está diante de um imóvel da Caixa, tem toda essa discussão que é verdadeira. No próprio, quando a gente pensa até no extrajudicial, está até expresso no próprio provimento 149 que não pode ter uso capião de bem público, né? Isso, mesmo que não tivesse lá, enfim, é um reforço a algo que já se pratica. Agora, você não acha que talvez, se essa discussão tivesse em um contexto de particulares, possivelmente a gente teria um outro desfecho? Ou você acha que a base está mantida e seria esse caminho que você trouxe? Me deu essa curiosidade aqui, eu quis te perguntar, te instigar a falar sobre ela. Excelente. Olha só, concorda que para haver a uso capião, a posse ad uso capionem deve ser com todos os requisitos desde o momento do início da posse até o final dela.
Essa posse, ela tem que ter todas as qualidades de ser usucapionem durante todo o tempo utilizado para a aquisição, para a prescrição aquisitiva. Existe o usucapião de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Então, durante todo o tempo dessa posse, da usucapião que for, essa posse tem que ter a mesma qualidade. Ou seja, tem que ser justa, ininterrupta, pacífica, com ânimos de Verdade. direito. Inclusive, tem saído vários julgados aqui do Conselho Superior da Magistratura nesse sentido, né? Da pessoa que recebe a posse de um jeito, ela quer transformar, eles falam, não, a posse você recebeu de um jeito e ela tem essa unidade, né? Porque agora a gente começam a ter os casos que sobem para o Conselho, né? Tem saído várias decisões e muitas trabalham essa ideia que você trouxe aqui agora. E aqui, inclusive, aqui o nosso querido amigo Paulo de Tarso aí. Grande Paulo, um abraço para o Paulo. Grande abraço, Paulo. Paulo está sempre acompanhando a gente, né? E é uma pessoa sempre antenada. Muito, muito bacana. Ele falou, no contexto do imóvel particular, quando interrompeu o pagamento, começa o prazo. Cara, ele deu a resposta aí. Enquanto ele está pagando, ele não está com ânimos de proprietário. É isso. Então, o ânimos, um dos requisitos da posse ad usucapionem é o ânimos de titular daquele direito. Enquanto ele está pagando, ele não estava com ânimo de titular da propriedade. Então, se ele para de pagar, e aí ele começa a agir como se não fosse promitente comprador, porque ele não está pagando nada para o proprietário, aí ele está começando a agir como se proprietário fosse. A partir do momento que ele para de pagar, continuando todos os outros requisitos, conta-se a usucapião da propriedade a partir dali. Legal. Essa é a minha ideia. Para ou até mesmo termina de pagar, né? Porque ele simplesmente parar de pagar ficando inadimplente e querendo pleitear. Acho que é até interessante fazer essa distinção. Acho que é um parar no sentido até talvez de um término para ele começar a pensar no direito de propriedade, porque senão você pode estimular o cara que tem compromisso, não, eu não pago mais e daqui para frente eu vou computar prazo como propriedade, né? Que não é o caso, né? Deixa bem claro isso. Mas isso pode acontecer, Arthur. Sabe por quê? Pode, mas a usucapião extraordinária independe de boa-fé. Até no direito estrangeiro, inclusive português, ela é chamada de usucapião de má-fé. Você não precisa de boa-fé. O que não pode acontecer é o seguinte, existe uma máxima que termina sendo um princípio jurídico também, que o direito não socorre aos que dormem. Então, se o promitente comprador para de pagar e o proprietário não faz nada, está sujeito a perder a propriedade. Mesmo que tenha fé. Mas aí, claro, não, sim, isso é possível, mas aí só no caso é algo que penso eu, né? Não sei, que claro, tudo pode acontecer dentro de um contexto desse. Mas é interessante a gente frisar também que é pouco provável, né? Vamos pensar no que a gente está trabalhando. Compromisso de venda e compra, tem lá um X número de parcelas, aí num dado momento do tempo o compromissário comprador para de... Vamos pensar assim, ele tem a brilhante ideia, falar, vou parar de pagar as parcelas e vou, a partir daqui, computar o meu tempo para uso capi como direito de propriedade. Cara, é possível, de fato, é possível, no caso de passar 15 anos numa inércia total do proprietário, isso vai acontecer. Não é algo provável, né, da gente ver, mas de fato pode acontecer. Agora, eu acho que é legal a gente deixar como raciocínio, né, para a galera que está vendo exatamente isso, né, que enquanto ele está pagando as parcelas daquele contrato, não dá para ele se intitular, não, meu ânimo aqui é um ânimo de proprietário, né? Porque senão ficaria muito simples você burlar. Que é algo até interessante, né? Que quando a gente pensa na usucapião extra, é uma preocupação muito grande do Código de Normas Nacional a não utilização da usucapião como uma burla às regulares ferramentas de transmissão da propriedade, né? Isso tem um artigo próprio tratando desse tema. Então é legal a gente trazer também essa pitada dentro desse contexto que a gente está falando, porque
tem toda essa situação, mas é importante a gente sempre ver a usucapião dentro do destino que ela tem, né? Porque senão a gente vai ter 1000 vertentes e 1000 possibilidades do que dá ou não dá para fazer, né, João? Acho que é um ponto interessante. É interessante, e eu, nesse ponto, eu divirjo de muita gente, talvez até de você, né? Porque, a meu ver, esse dispositivo do provimento, tanto 65, que foi introduzido, foi levado para o 149, era o 13, parágrafo 2º do 13 do 65, e agora é 400 e alguma coisa. Eu não guardei no novo ainda, era o 13, parágrafo 2º, agora tem que estar em outro lugar. Agora está no alguma coisa, enfim. A meu ver, esse dispositivo ele vai contra o Código Civil. Porque o Código Civil diz que a usucapião é modo de aquisição que acontece quando há um objeto possuído, uma posse ad usucapionem e um tempo, né? Só isso. Não diz que a pessoa não pode adquirir por usucapião se ela podia ter adquirido pelo meio do registro, que é um outro modo de aquisição. Nós temos hoje 6 modos de aquisição que a gente pode falar. O registro. A usucapião, inclusive, vem em primeiro lugar no Código Civil, topologicamente. Usucapião, o registro do título aquisitivo, né? Dos atos entre vivos, as acessões, a herança, a desapropriação, o abandono e o casamento. Podemos falar 7, sim. O casamento sob regime de comunhão de bens ou sob um regime que comunique bens. Então, esses são modos de aquisição que têm o seu regramento próprio. E a usucapião, em nenhum momento se diz que a usucapião é modo de aquisição subsidiária, ou seja, só adquire por usucapião se não puder adquirir pelo registro. Esgota o resto e vem para ela, né? Seria isso. Né? Como se você dissesse, esgote o resto e vem para ela, né? Você tem razão. Exato. Então, assim, esse dispositivo, eu sou ferrenho... Não, e, João, tem uma coisa interessante nesse dispositivo, acho que a nossa opinião não é tão divergente não nesse caso, porque é o seguinte, eu sempre me pergunto e instigo, né, nas aulas que eu trago sobre esse tema, né? Como é que eu vou provar que a usucapião está sendo utilizada como burla aos meios tradicionais de regularização da propriedade? Isso é algo extremamente subjetivo, né? E a gente sabe que hoje fazer prova disso, como é que eu vou provar? Porque é como se eu tivesse entrando, é o que você está falando, eu estou entrando numa esfera da origem, do porquê, que vai me colocar num nível investigativo que é totalmente contrário. Eu não tenho, na atividade notarial, basicamente a gente não tem investigação de nada. Eu não vou ficar investigando muito origem, muito motivo. Tá lá, se é o que você falou, cumpriu, tem os requisitos, cumpriu, vamos fazer. Não tem requisito, não vamos fazer. E aí, eu costumo dizer, desculpa te interromper, Arthur, imagina. Eu costumo dizer que o provimento diz que o usucapiente tem de justificar porque não vai fazer pelo registro. Isso. Né? E aí eu costumo dizer o seguinte, advogados, digam o seguinte, olha, justifique porque a justificação é porque já estão cumpridos todos os requisitos da usucapião e eu não sou obrigado a adquirir pelo meio do registro. Se eu tenho todos os requisitos da usucapião, eu já adquiri. Né? No caso, o usucapiente já adquiriu. Então, só estou pedindo para que se declare. E essa é a justificativa, e para o registrador, a meu ver, é muito tranquilo dizer, ok, está justificado. Porque o que o provimento pede é que seja justificado o porquê de não fazer a aquisição pelo meio do registro. Sim. Né? Então, está cumprido o provimento. A pessoa justificou e eu aceitei. Eu aceitei dentro da minha compreensão e da minha autonomia funcional, né? E como profissional do direito, entendi que aquela justificação é válida sim e toco para frente. Legal. Agora,
na questão do direito de... João, pera só, ó, antes de entrar no direito de fiduciante, que eu não sei se nós vamos entrar hoje ou na parte 2, acho que a gente vai ter uma parte 2, tá muito legal isso aqui. Olha que pergunta bacana do Fábio, acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre ela. Ele coloca aqui a grande aula, assistindo antes de entrar no cartório. Esse exemplo poderia ser no extra, uma vez que a Caixa Econômica Federal iria impugnar? Acredito que deveria ser encaminhado para o juízo. O que você acha? Vamos lá, eu quero ouvir tua opinião e depois, eventualmente, darei pitacos aqui. Excelente pergunta, Fábio. Obrigado, meu irmão, por essa pergunta. Olha só, o que o processo extrajudicial exige? Que não haja contenciosidade, não haja litigiosidade, né? E aí, muito provavelmente, Fábio, a Caixa Econômica, e no caso desse, o que acontece? O provimento diz que, a lei diz que todos os detentores de direitos sobre o imóvel precisam ser notificados. Então, a Caixa será notificada. E muito provavelmente, como você falou, a Caixa vai impugnar. E vai impugnar por quê? Porque ela muitas vezes não entende, não vai entender o alcance da uso capião. Tá? E aí, cabe, como também está no provimento, ao registrador fazer uma tentativa de notificação. Chama a Caixa, diga, Caixa, veja só, ele está pedindo a declaração da uso capião do direito de promitente e comprador, que é do particular para quem você deu esse direito. Isso não fere o seu direito de receber todo o valor que foi acordado entre você e o promitente comprador original para a transmissão da propriedade. Ele vai adquirir o direito de promitente comprador. E aí, ele vai ser seu devedor se não está pagando, se ele está indo em débito com isso. Né? E mais ainda, se ele tiver adimplente, se ele tiver em dia com as prestações, não tem por que a Caixa impugnar. E aí tem mais um detalhe. Se ela mesmo assim insistir na impugnação, o registrador pode entender que essa impugnação é injustificada. É isso. Porque o direito dela está preservado. E isso aconteceu num caso que eu dei assessoria de um uso capião da propriedade do imóvel, porque o imóvel estava, a propriedade do imóvel estava hipotecada à Caixa Econômica, certo? E o proprietário do imóvel tabular era uma pessoa que fez um contrato de gaveta com a outra pessoa. E a hipoteca já estava, inclusive, quitada. Só que essa pessoa morreu. Então, o atual ocupante, como se proprietário fosse, porque é assim que ele está, como se proprietário, independentemente de existir hipoteca, essa pessoa aqui estava agindo como proprietária. Né? Tanto é que é ela que terminou de pagar as prestações da hipoteca. Então, ela pediu a uso capião da propriedade do imóvel. A Caixa era credora hipotecária, tinha o direito de hipoteca. E aí a Caixa impugnou. Mesmo tendo quitado a hipoteca, a Caixa impugnou. Falou assim, não, eu não reconheço essa quitação, eu não reconheço que está quitado e não pode usucapiar o direito de propriedade. E aí, nós demos uma assessoria, o cartório de registro de imóveis deu um despacho, inclusive, não sei nem se, não lembro nesse caso, como eu não era advogado do caso, não sei nem se o cartório chamou a Caixa. Simplesmente o cartório declarou a uso capião, registrou a uso capião e deixou a hipoteca lá. Se a Caixa não deu o cancelamento da hipoteca, a hipoteca não lá. Ela que execute a hipoteca. Ela que diga, olha, a hipoteca não está quitada e eu vou executar, tomar a propriedade do imóvel, que agora é de outra pessoa. É desse uso capiente. Legal. E eu acho que no caso da Caixa, não é que eu acho que o procedimento, o fato do imóvel ser da Caixa, não inviabiliza o pedido da uso capião extra, mas é claro, provavelmente, ela como tem o direito de se manifestar, talvez esse caminho não seja um caminho que vai gerar frutos no extra, né? Porque
vai depender da manifestação dela, mas sempre lembrando que há a possibilidade do registrador de imóveis não acolher a manifestação. Agora, assim, a gente trazendo para um campo prático, o que a gente nota é o quê? Normalmente, quando há a discussão dentro do procedimento da usucapião, normalmente há uma remessa para a via judicial. Normalmente é o caminho que a gente segue, né? Mas fácil, né? Porque dá trabalho para o registrador chamar as partes para uma audiência, por exemplo. Que tem previsão, né? Inclusive para audiência de conciliação, no caso de você não ter uma concordância, né? E essa audiência pode ter valor gigante para o desfecho do procedimento. Perfeito. Mas é mais trabalhoso, é fato. É trabalhoso. Então, muitas vezes, o registrador opta pelo caminho mais simples e legal, que é o seguinte: houve impugnação, junta tudo aqui, manda para o registrador, manda para o juiz e vamos parar por aqui o extrajudicial. O que é possível que aconteça, entendeu? Sim. Mas E lembrando, o próprio Fábio colocou aqui que muitas vezes essa questão do interesse de agir, que a gente estava falando aqui, né, de você justificar o porquê da usucapião, o Fábio colocou aqui que o pessoal, que eles pedem por causa do imposto, né? Então, de fato, tem muita gente que tem qual raciocínio? Eu vou partir para usucapião, porque na usucapião não paga ITBI. Mas, gente, eu quero deixar claro aqui uma coisa. De fato, na usucapião, você não paga ITBI. Porém, você tem outros custos no procedimento da usucapião que muitas vezes se nivelam ao custo do ITBI ou ficam próximo dele. Então, eu acho, aí é uma questão prática, né? Que não tem muito sentido essa ideia assim, não, eu vou pegar no pé de exigir por que está fazendo, porque esse cara quer fazer usucapião porque ele não quer pagar o ITBI. Não é bem assim, gente, porque ele não paga o ITBI, mas existem profissionais e documentos envolvidos na usucapião que podem ter custos análogos ao do imposto. Então, eu acho, normalmente, o que eu observo é o quê? De fato, quem procura usucapião é uma pessoa que precisa dessa ferramenta para ser tratada como titular, como ser tratada como proprietária de um bem imóvel. Né? Não é que ela tá, não, eu acordei hoje, não quero pagar ITBI, vou entrar com usucapião. Não, tem algum furo nesse encadeamento de transmissões de contratos que impedem que pelos meios tradicionais ela seja tratada como dona. Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque essa ideia pegou muito. Não, o cara não quer fazer a escritura porque ele vai pagar ITBI e aqui ele não paga. Sim, ele não paga ITBI, mas, cara, é um processo muito mais... é um processo mais demorado. Apesar dele ser razoavelmente rápido em comparação ao judiciário, ele demora mais tempo, ele tem nuances diferentes, ele tem um advogado que na venda e compra não teria, que o cara vai ter que pagar, às vezes tem que pagar profissionais para fazer planta, para fazer uma série de documentos. Então, cara, esse custo do ITBI, muitas vezes ele se nivela aos custos que ele tem com o procedimento da usucapião. Então, acho que é interessante fazer essa observação também. Excelente essa observação, exatamente, concordo em gênero, número e grau com você com relação a isso. E tem um detalhe a mais. Tá? Olha o risco que uma pessoa que se dispõe a esperar o usucapião corre. O imóvel vai estar na propriedade do cara que transmitiu para ele. Pode vir disponibilidade em nome desse camarada, pode vir penhora, pode gerar muito mais custos para ele defender depois com um terceiro, entrar com embargo de terceiro num processo que teve penhora, que teve isso, que teve aquilo. Então, ninguém em sã consciência, né? Ninguém em sã consciência vai adquirir o imóvel e não querer fazer a escritura para esperar uma usucapião. Isso. E para não pagar o ITBI, né? Para não pagar o ITBI, né? Para ter os custos com a escritura e com o ITBI. Vai esperar 15 anos, vai esperar 10 anos ou 5 anos, correndo todo. E outra coisa, a gente tem que desfazer um pouco. Movimentar essa propriedade, não podendo fazer dinheiro com isso. Não, e essa ideia do ITBI, ela é uma ideia muito proliferada. O cara ele tá chegando aqui no contexto da usucapião,
porque ele não quer pagar ITBI. Mas, cara, tem vários argumentos que você pode usar e falar, meu, não tem sentido muito esse argumento porque ele não paga ITBI, mas ele tem risco, ele tem outros custos. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve expor aqui. João, a gente teria ainda que falar sobre a questão dos direitos do fiduciante, mas a gente já passou até um pouco do nosso tempo previsto para o encontro. E eu já quero te deixar um convite aqui para uma parte 2, para a gente continuar falando sobre esse tema do fiduciante que nós não falamos e também sobre alguns outros aspectos polêmicos da uso capião, que eu acho que é um tema que desperta muito interesse. Mas, cara, eu acho que a gente gerou aqui um conteúdo de muita qualidade para quem entrou, para quem esteve aqui nessa manhã de quinta-feira. Então, eu vou te fazer essa proposta da gente deixar, eu vou te mandar uma mensagem para a gente organizar uma parte 2 aí para o mês de fevereiro. Em janeiro já estamos com a agenda preenchida do Quinta como DG. E aí a gente fala sobre outros aspectos da uso capião e também dessa questão dos direitos do fiduciante. Podemos fazer assim para não ter que falar correndo sobre esse tema que é muito importante? Claro, com certeza, meu amigo. Com certeza, estou à sua disposição. Quando quiser marcar, a gente faz sim. Eu vi aí perguntas aí. Quem quiser mandar no nosso... as perguntas para a gente responder, tá certo? A gente responde com o maior prazer. Mandem nos, tá bom? Nos directs e eu vou fazer, inclusive, no dia da véspera que a gente for marcar essa parte 2, eu vou abrir uma caixinha para a gente ter as perguntas aí do pessoal sobre o tema uso capião, porque de fato é um tema que a galera lida muito no dia a dia, tem várias nuances práticas. Você vê, a gente ficou aqui falando sobre uma série de detalhes em torno do contexto do compromisso de compra e venda, mas, cara, eu achei de um valor muito grande o que a gente gerou aqui de conteúdo nesse contexto do compromisso de venda e compra. Ficou muito clara, né? Essa questão da distinção dos direitos que são passíveis de uso capião, que nem sempre a propriedade vai se misturar com outros direitos, como é o caso do compromisso de venda e compra. Então, eu acho que esses raciocínios que a gente construiu nesse entorno aí, com certeza, já vão fazer alguma diferença na vida de quem passou aqui nessa manhã de quinta-feira, porque a pessoa vai ser instigada, ela vai estudar, ela vai procurar materiais aí. Esses são temas que eu abordo bastante no método Desvendando Tabelião, que é o meu projeto. Acho que você também, nos seus projetos de regularização, passa por isso também. Então, a galera que quiser conhecer mais, certamente vai encontrar conteúdos e sai daqui já com bastante conteúdo de valor, né, para poder levar para o seu dia a dia. Quero te agradecer, então, João, pelo tempo, pelas ótimas ideias e conteúdos que você trouxe aqui hoje. Foi ótimo abrir 2024 aqui com a tua participação no Quinta com o DG. Quero agradecer a participação de cada uma das pessoas que passaram por aqui nessa manhã de quinta-feira. Lembrem-se que toda quinta-feira estamos aqui às 7h38 da manhã. E deixo a palavra com o João, para o João encerrar aqui e deixar um até logo para vocês. E João voltará em fevereiro para a parte 2. Maravilha. Meu amigo, primeiramente eu quero agradecer a você o convite, a generosidade desse convite. Muito bom conversar com você. A sua forma de levar a live, deixa a live maravilhosa. Eu sempre assisto, né? Você vê, obrigado. Eu sempre, quando eu posso, eu entro no Quinta com DG. E agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, se dispondo a ouvir um pouquinho mais das nossas ideias a respeito do direito extrajudicial e desejar a todos um 2024 com muita alegria, muita felicidade, com muita saúde, paz e com muito trabalho e muita produtividade. É isso que eu desejo a todos vocês aqui. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Amém. Gente, feliz 2024. Gratidão aí pela presença de vocês, gratidão pelo meu amigo aqui, João, estar presente conosco, e nos encontramos na quinta que vem com o Quinta com o DG. Até lá, um grande abraço.